Então, gente, vamos lá. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Lime, que é o óleo do mês, né? Para quem fizer aí 125 pontos até o dia 15 de janeiro, a pessoa que fizer vai ganhar um óleo do Terra Lime, que é da espécie Citrus aurantifolia. Essa espécie é uma espécie de limão, né? Uma espécie de limão conhecido como limão Tahiti. É interessante, fazendo pesquisas, ele também pode ser a lima, né? E é uma espécie que é diferente daquela que a gente está mais acostumada, né? Nos nossos kits da Terra, a gente tem o lemon, né? Que é o citrus lemon. É uma espécie, nossa, né? Fantástica, todo mundo ama de paixão o lemon, que é a espécie do limão siciliano, todo mundo conhece, é o limão amarelinho, que tem meio pontiagudo, né? E é diferente essa espécie do limão Tahiti, que é o lime. O lime, então, ele vem de um fruto também cítrico, então, por isso, ele tem muitas propriedades muito semelhantes ao do lemon, tá? E também que são comuns a todos os cítricos em geral. Por exemplo, a característica de fototoxicidade, ela é de todos os cítricos, então tem lemon e também tem o lime. E também tem outras características que vocês vão perceber que são muito semelhantes entre o lime e o lemon. Mas tem algumas características, principalmente no campo emocional, sutis, que vão ter aí algumas diferenças muito interessantes. E a gente tem também outra coisa, né? A gente tem que começar a valorizar um pouco mais o lime, porque o lime é um óleo brasileiro, né? O lime é um óleo que é produzido aqui, pô, na nossa terra, né? E o lemon não, o lemon é um óleo italiano, proveniente da Itália. Então vamos valorizar um pouquinho o lime. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão dele ajudar no foco. Assim como o lemon, o lime também tem essa característica de nos proporcionar um maior foco, uma maior concentração, de nos permitir uma maior clareza mental para a gente tomar decisão. E é interessante porque ele é um óleo que nos traz mais essa razoabilidade. Então, está mais ligado à razão do que à emoção. Então, ele vai nos ajudar a tomar uma decisão racional. Aquela pessoa que precisa tomar uma decisão racional. Já é, né? O Lime, exatamente. E então, vamos falar um pouquinho mais. Aqui a gente já tem, então, algumas dessas características que são semelhantes, que tem a questão da gente também ter o foco, né, da concentração, dessa razão que o lime tem parecido, muito semelhante com o do lemon. Nesse caso especificamente, o lemon ele é até mais para foco, mais para concentração do que o lime, mas não que o lime não tenha, o lime também tem essas características. E isso também, gente, tem uma diferença sutil na composição química desses óleos, né? O óleo, o lime, ele tem uma concentração mais de acetatos, que vão também ter uma ligação bem interessante com o lado emocional, que a gente vai falar aqui. E o lemon tem uma concentração muito maior de limoneno. O lime tem limoneno, mas um pouco menos do que o lemon, né? Então, olha só que legal. Pesquisas realizadas no Japão revelam que o inalar, então, inalar apenas o óleo de limão pode aumentar muito o poder de concentração. E também, os investigadores também descobriram que o óleo exerce um forte efeito psicológico em pacientes amedrontados e deprimidos. E isso é uma característica do lime muito interessante. Ele é um óleo maravilhoso, excepcional para casos de depressão, casos de pessoas com pensamentos repetitivos de suicídio. É um óleo que pode trabalhar muito bem essa questão, dando um pouco mais de leveza para essa pessoa, um pouco mais, inclusive, de um bem-estar melhor mesmo, melhorando esse tipo de pensamento. Ele promove uma limpeza energética, essa é a palavra, uma limpeza energética, né? Que mais? Ele é um óleo que energiza, mas ao mesmo tempo ele acalma. Olha que coisa interessante, né? Na verdade, isso é uma característica dos óleos cítricos em geral. Ele, no caso, o limão energiza, mas ao mesmo tempo acalma. Ele traz essa energia, essa alegria interior, né? Como a gente estava falando agora, o lime é um óleo que é muito bom para casos de depressão. E ele traz essa alegria interior e um otimismo, né? Um otimismo que muitas vezes as pessoas, principalmente essas que sofrem de depressão, elas não conseguem ver a alegria da vida, né? Não conseguem ver nada de bom da vida, e aí o óleo ele traz um pouquinho desse otimismo. Então, também é um óleo da ação. Olha que interessante. Você quer colocar projetos em prática? Vou já me entupir de lime, viu, Mário?
Tá aí o Lyme. Então, ele é ótimo, que é o poder da ação, recalma lá. Então, ele tem a capacidade de transformar aqueles pensamentos abstratos em ação mesmo. É um óleo que te propõe a agir, né? Vamos agir, vamos focar naquilo que interessa. Vamos tirar as metas e os planos do papel. Vamos transformar isso em ação e em realidade. Mais ou menos isso o Lyme ele consegue nos proporcionar. Eu achei também muito interessante, estudando para essa live, que ele também, o Lyme, ele também ajuda a dissolver pensamentos rabugentos, aquelas pessoas que são meio rabugenta, né? Que tudo vê o lado negativo, meio eita. E aí ele acaba deixando a pessoa um pouco mais corajosa, mais esperançosa, mais focada mesmo nessa questão da realização dos projetos, porque às vezes as pessoas têm uma mania de achar que tudo vai dar errado, né? Essa rabugice, vamos dizer assim, a pessoa está sempre vendo o lado ruim das coisas, e aí sempre acha o problema e não acha a solução, e também um pouco de falta de gratidão, né? Agradece. Aí eu falo que a gratidão ela ajuda muita coisa, ela é remédio para muitas coisas. Então, ajuda também a colocar os pensamentos no lugar, então ajuda para a pessoa que está com o pensamento muito confuso, pessoas que estão muito dispersas, como a gente falou, o Lyme é ótimo para a questão do foco. Além disso, ele ajuda a liberar as energias ruins, então obstruções energéticas, melhorando a força vital, principalmente do fígado e da vesícula biliar, o que é interessante porque ele é conhecido também como protetor hepático, né? Então, massagear o Lyme na região do fígado é muito interessante e vai ajudar a liberar, porque às vezes o fígado é o órgão que armazena essas questões, às vezes, de raiva, enfim, e outras situações que ficam ali armazenadas no fígado. Então, massagear o óleo de Lyme na região do fígado ajuda a liberar um pouco dessa energia ruim que está ali estagnada e que impede a pessoa também de desenvolver suas habilidades, né? Aumentando, então, essa força da energia ali do fígado. O que mais que a gente pode falar, gente? Uma pessoa que seja muito emotiva, o Lyme ele é um óleo que, como ele atua nessa parte racional, ele vai ajudar a pessoa né, a racionalizar mais as coisas e ser menos emocional um pouquinho e usar um pouco mais a razão. E isso, muitas vezes, a gente tem que ter, na verdade, a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Entre razão e emoção. Também ativa a objetividade, ajuda na confusão mental, ajuda a pôr as ideias em prática, como nós falamos. Aí a gente tem também que o Lyme também auxilia na digestão, né? Essa massagem topicamente, né? Como utilizar o Lyme? A gente falou daqui dessa parte que a gente pode utilizar aromaticamente, a gente também pode utilizar topicamente na questão da digestão, que é um óleo que vai auxiliar. Eles são antissépticos, né? Assim como o lemon, o Lyme também é bastante antisséptico, e por causa do alto teor de limoneno, e ajuda nessa digestão. E aí, na questão emocional, ajuda a digerir essas emoções pesadas que são ali estagnadas, quando você faz essa massagem sobre o fígado. E aí ele acaba ativando criatividade, a alegria interior da pessoa é ativada, então dá mais vivacidade, mais otimismo, ajuda no raciocínio ser mais lógico, nessa organização melhor, dando um pouco mais de direção, mais foco nas metas, né? Então, isso tudo é uma característica do Lyme, que também a gente pode utilizar. Ele vai, gente, neutralizar situações emocionais exageradas, justamente porque a gente diz que ele é um óleo mais da razão. Então, ele ajuda... A Evelyn está dizendo aqui, nossa, já necessito. É um óleo para a gente trabalhar bem, né? Esse lado mais de razão para equilibrar com a pessoa que é muito emocional. E isso ajudar também a gente a sair desse campo emocional para a razão e realização, né? Ajuda pessoas que estão na parte de apatia, né? Letargia, é um óleo que energiza, né? A gente sabe que é um óleo que energiza, então é um ótimo óleo para usar de manhã, inalando, né? Não é à toa, o Eliezer está lembrando aqui que a do Terra já começou com ele. Isso é fato, fato mesmo. Então, para começar o ano, né, 2022, com um pé direito e começar com tudo. Ajuda pessoas indecisas, ajuda na fadiga mental. Então, um óleo que ajuda a reduzir o estresse, né? Olha que interessante isso. Ele ajuda na parte emocional, quem está emocionalmente muito aflorada, né, muito mais emocional,
E a pessoa que tem falta de senso de humor, olha que coisa interessante. Ajuda a pessoa a ter um pouco mais, né, de senso de humor, imagina isso. Na parte física, gente, o limon ele também é adstringente como o lemon, então ele vai ajudar também como cosmético natural, né, na pele, reduzir o sebo, reduzir a oleosidade, interessante. Sempre lembrando que são óleos fototóxicos, então que merecem todos os cuidados. Se for aplicar na pele, fazer isso só no período da noite, porque se sair de dia, né, para pegar o sol, tem que tomar bastante cuidado para não manchar a pele. São óleos antissépticos naturais, são estimulantes, são bactericidas, são diuréticos. O lime também tem essa propriedade diurética, então ele também pode ser utilizado massageando a região renal para poder ajudar a aliviar cálculos renais, excesso de líquidos. É um óleo que é ótimo para drenagem linfática, drenagem de líquidos em excesso. Então, pode ser feita massagem com óleo de lime. Também é desintoxicante, né? O que mais que a gente pode lembrar aqui? A gente pode utilizar ele na água, para aquelas pessoas que adoram, que gostam de saborizar, né, as bebidas, e realmente para fazer algum tratamento específico, a gente pode colocar 1 ou 2 gotinhas na água. Algumas pessoas gostam muito de fazer aquele sublingual, então 1 ou 2 gotinhas sublingual, depois toma água, né, 2 vezes ao dia. Isso vai ajudar muito na limpeza, né, na proteção hepática, na limpeza, na liberação de líquidos, tá? Sobre gestantes, né? Gestantes. Gente, gestante pode utilizar o lime, porém, não por ingestão. Aí, digestão é a única forma que eu não recomendaria, mas pode fazer a inalação de lime, pode também utilizar de forma tópica, fazendo a diluiçãozinha bem legal, dá para fazer, sim, o uso do lime. Inclusive, o lime também pode ser um óleo que ajuda a passar enjoos na gravidez, né? Então, pode ajudar. Isso daí é interessante. Também pode ajudar nos casos de resfriados. Então, a gente está tendo aí agora junto com a pandemia, a gente acaba que está tendo aí uma epidemia de outras gripes, né? E o lime é maravilhoso para utilizar nesse momento, justamente pela característica antisséptica, então altamente bactericida e virucida também. Então, ajuda a eliminar germes, e isso aí é muito interessante para esses momentos de agora. Inflamações na boca, na garganta, nas gengivas, né? Pode ser muito interessante nesse momento. Difundir, gente, o Lyme na sala, no ambiente que você esteja, é muito interessante para melhorar a imunidade, para dar suporte à imunidade e para fazer a limpeza do ambiente, né? Como antisséptico do ar. Isso vai ajudar muito a eliminar os germes ali do ar e vai impedir a proliferação mesmo dessas doenças sazonais entre as pessoas que fazem parte ali que estão compartilhando daquele mesmo ambiente. Além disso, gente, ele é útil nos casos de varizes. Que mais que a gente pode falar? Gente, uma coisa interessante, ele é um ótimo, assim como, né, o lemon, ele afina, depura o sangue, então ele é um tônico cardíaco, mas ele pode ajudar a reduzir a pressão arterial também. E ele é um óleo que alcaliniza, né? Muito interessante. E aí, na parte, assim, que eu estava querendo me lembrar agora, é na parte, assim, de verrugas, pé de atleta, frieiras. Ele pode ser bastante útil nessas calosidades. Você vai aplicar uma gotinha de lemon direto nos calos e nas verrugas todos os dias. Às vezes até pode tampar ali, ocluir, para poder melhorar ali essa absorção. E aí tem relatos, realmente, de auxiliar bastante nesses casos de verrugas, tá? E calos. Pode ser utilizado também no shampoo para reduzir a caspa e a seborreia, né? Isso é bem legal. E a gente pode falar também um pouquinho dessas diferenças, algumas diferenças que a gente pode encontrar entre o lime e o lemon, é que o lemon, ele é bastante mucolítico e adstringente e antialérgico, né? Aí, essas propriedades são mais acentuadas no lemon. Já no lime, ele é considerado um estimulante e anti-inflamatório. Isso vem muito da característica química dele, né? Ele tem o mesmo componente em pequena concentração, mas ele possui da copaíba, né? O beta-cariofileno, uma pequena concentração. Além disso, ele tem
vários acetatos na sua composição, em maior quantidade do que no lemon, né? E isso também confere a ele uma característica emocional mais interessante, que é aquela questão da apatia, tristeza, desânimo, depressão, que ele é um óleo que vai, então, auxiliar melhor nesse lado do que o lemon, né? Então, para quem está com falta de energia, com essa tristeza, aí é mais interessante usar o lime, né? Porque o lime, inclusive, ele é conhecido como um óleo do entusiasmo para a vida. Olha que interessante, o óleo do entusiasmo para a vida. Então, aquela pessoa que está meio tristonha, apática, o lime ele é mais interessante do que o lemon, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Acho que eu falei um pouquinho rápido demais. Fernanda, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Por que você acha que as pessoas valorizam tanto mais o lemon do que o lime, Fernanda? Porque, pelo que eu tô entendendo agora, o lime é maravilhoso, é incrível. Não é à toa que fazer Exatamente, caipirinha de limão Tahiti, tá não é. explicado a alegria do povo brasileiro. Exatamente. Lime, ó, tem aqui a Adriana Beltrame falando, Lime é vida. Não é à toa, realmente. A gente negligencia, eu acredito, porque eu não sei você, Mário, mas assim, a gente tem um pouco de assim, romantismo em utilizar o limão siciliano, assim, você vê a fruta visualmente, ela é interessante, tem um biquinho, amarelinha, aí você limão siciliano, bonitinho, é diferente. Tá aí, tá aqui, tô aqui também com a minha caixinha que eu aqui na viagem. E aí acaba que o limão siciliano ele faz parte dos kits de entrada da do Terra e faz parte do kit de apresentação, né? E acaba que, pelo fato da gente já ter um limão siciliano, acho que aí as pessoas acabam perdendo um pouco da curiosidade pelo lime. E até por falta, às vezes, de conhecimento exatamente dessas diferenças sutis, que são principalmente ali nesse campo emocional, né? Embora, por exemplo, uma coisa que eu não falei aqui, o lime, ele é melhor, por exemplo, nos casos de inflamações e dores, né? Melhor do que o lemon. Inflamações e dores crônicas, o lime é melhor do que o lemon. Então, é interessante você ter o lime, a gente ter o lime sim em casa, para poder utilizar desses outros benefícios dele, né? E é um óleo que tem um sabor também um pouco mais sutil do que o do lemon, até por causa da fruta, né? Ela não é à toa que é usada na caipirinha, não é à toa. Eu já uso Line pra caramba e nem tinha pensado nisso. Agora, Fernando, uma pergunta muito interessante. Eu gosto e o bonito que todo esse seu conteúdo vai virar todo esse conteúdo que a gente está gravando vai virar um acervo em vídeo sobre cada um dos óleos dentro da plataforma do Terra Academy, que já existe, algumas pessoas aqui já têm. A minha pergunta que eu quero fazer de uma forma muito clara, para a gente também não achar que o óleo tem que ser usado só quando precisa. Como que a gente usaria de forma rotineira online? Como que uma pessoa que de repente quer fazer uns cuidados preventivos, como que ela pode usar o Lyme no dia a dia dela? Sei lá, uma gota de manhã no café, da manhã. Como você sugere? Eu gostei de colocar de colocar no shampoo, porque eu já coloco várias coisas no shampoo para fazer essa juba. E eu gostei da ideia do Lyme. Como é que a gente pode colocar na nossa rotina? Uma das formas é exatamente essa, é a gente adicionar no shampoo para poder fazer o controle da seborreia, né, e da oleosidade. Isso é uma coisa que eu também faço já, porque justamente o meu cabelo é extremamente oleoso, extremamente. Então, eu sempre lanço mão desses óleos cítricos para reduzir o sebo e a oleosidade do cabelo, fazer o controle mesmo da oleosidade, entre outros, né, que eu também utilizo o cipreste, gosto muito dele para isso também, e entre outros. E, além disso, eu utilizaria, como eu até utilizo bastante, difundindo no ar. Eu acho que ele dá um apoio para a imunidade. Nossa, além de energizar essa questão da imunidade, não é à toa que a gente não gripa muito em casa, a gente não tem muitos problemas em casa, porque a gente está sempre utilizando. E aí a gente utiliza no difusor, eu pingo muito uma gotinha no travesseiro. Então, eu tenho casos em família que é de rinite, e muitas vezes a rinite, a rinite né, dos meus familiares é porque tem alguma coisa no ambiente e que provoca o estado de rinite, então espirra de manhã. Então, para 3 pessoas já da família, funcionou muito bem só uma gotinha do limão no travesseiro. Uma coisa impressionante, uma gotinha do limão no travesseiro. E para quem gosta, eu gosto muito também de utilizar na água de manhã em jejum. Né? Eu gosto muito de utilizar na água de manhã em jejum. Então, é uma outra maneira que poderia se utilizar. É interessante observar o número de gotas máximo. Então, uma gota para cada 20 quilos de peso é interessante.
Ele é um óleo que, apesar de ter a característica ácida, ele alcaliniza, né? E aí, como ele alcaliniza, ele ajuda muito a equilibrar. E para mim que tem o refluxo, nem se fala, até por isso que eu utilizo. Eu faço às vezes, até alguém perguntou aqui sobre janela terapêutica. O que eu faço é utilizar às vezes assim 7 dias seguidos, e depois dou uma pausa de 7 dias, uso mais 7 dias seguidos, ou fazer uma janela terapêutica normal de 21 dias, pausa 7, 21 dias, pausa 7. É sempre interessante para que seu organismo não se acomode. E isso é com tudo. Para seu organismo não acomode, daqui a pouco você tem que precisar de aumentar a dose, que é isso que acontece com todas as coisas. Nosso organismo, ele é adaptável, né? Então, a gente precisa dessa janela terapêutica. Mas é uma forma muito interessante de utilizar na água, saborizando. Uso muito na água saborizada, mas acho que o top uso mesmo meu é, sem dúvida nenhuma, o de usar no difusor ou diretamente no travesseiro. É o top uso, assim, que é direto mesmo, nossa, a gente acaba com... Limão é tranquilo de acabar. Tranquilo de E é bom acabar. que é um óleo acessível, né? Um dos mais baratinhos que tem na do Terra, com zilhões de benefícios. Tem algumas perguntas aqui, ó. Minha convidada, que é a Kátia Valdez, falou para mandar um para a Tiane. Vou mandar, pode ficar certa disso. A Gisele perguntou, como que a grávida deve usar para enjoo, Fernanda? Inalando. Inalando, né? Inalando. Aromaticamente. Aromaticamente. Vai colocar uma gotinha pode ser num lenço ou num papel e inalar diretamente. Até Na na mão mão, não, se por na causa do mão. sol, né? Isso, eu não falo mão exatamente só por causa da questão mais solar mesmo, porque poderia ser, mas como é fototóxico, aí vai acabar tendo esse problema, vai ficar muito concentrado na mão e depois vai pro sol, inadvertidamente vai acabar manchando. Então, coloca num lenço para poder fazer a inalação durante 5 minutinhos ali, inspirando e expirando bem lentamente, até passar essa sensação de enjoo. É. Ou dormir também. Dormir, eu acho que o difusor é a melhor coisa, né, gente? Eu tenho um difusor da Difusor Duterra. Eu tenho o meu primeiro difusor da Duterra, fica do lado da minha cama, tá há mais de 2 anos ali, firme e forte. É um investimento que acho que todo mundo é merece fazer. incomparável, É incomparável o difusor incomparável. do tempo. Incomparável. Olha aqui, ó, vamos ver outros comentários. A Gina Tonello sempre tem receio de cítricos na pele, cabelo no travesseiro, por perigo de manchar a pele. Eu já ouvi falar que o lime, ele é até bom para clarear a pele no uso noturno. Não sei se isso é Ele é verdadeiro bom, ou sim. não. É interessante isso. Ele é bom para aliviar manchas. Só que aí tem que fazer esse uso com bastante cuidado, justamente por causa da questão fototóxica, senão Sim. acaba, né, voltando, sendo o efeito inverso. Então, o ideal seria usar realmente à noite para a gente observar pelo menos umas 12 horas sem pegar sol, né? Sim. O ideal seria até mais um pouco sem pegar sol, mas por isso utilizar só à noite, porque usar de dia, nós vivemos num país tropical, né, no Brasil, e aí a gente vai pegar sol querendo ou não querendo. Até o sol refletido, mesmo quando ele não é direto, aqui pega mesmo. E a doutora fez Isso. esse comentário, eu acredito, posso estar redondamente errado, mas errar na sua frente é sempre bom, Fernando, porque você sabe a resposta. Mas Olha, parece que o Green a Mandarin, gente tem. ele é um óleo cítrico que não é fototóxico. Eu acho que ele é Eu vou um, precisar verificar, eu acho, porque tem eu acredito, alguns. eu ouvi alguma coisa disso lá no sul, não tenho certeza. Se alguém souber aí, Tá. Eu pode, também posso verificar, eu não saberia te dizer agora. sim. Que ele Ok, pode ser, podemos ele é usar como água de lençóis diariamente para eliminar germes? Érica pode, Fernandes. sem dúvida nenhuma que pode. Além de ter o aroma gostoso, ainda vai ter a propriedade antisséptica dele, que é muito forte, né? Eliminar germes. Pode usar na água de lençóis. Pode sim. Posso pingar uma gota no travesseiro da criança, no caso de rinite e sinusite? Também pode. Pode também. Na criança acima a gente utiliza, gente, no caso de crianças, a gente sempre observa, porque crianças muito pequenininhas, a gente não deve utilizar óleo tão próximo dela, né? Porque ela ainda está em fase de adaptação. Então, ali a gente fala 3 meses, 6 meses, a criança está pequenininha, é melhor usar no difusor, no ambiente, mais lá, né? Assim, um pouquinho mais distante dela, porque ela ainda está ali se adaptando com os aromas, com os cheiros, e a gente tem que ver também outras questões em relação a alergias, né? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas sua imagem Tá. saiu. Tá acabando a Aí, acho bateria que do voltou. tablet. É isso que eu tô vendo aqui. Aí. Bem, aí a gente, agora, no travesseiro, se for uma criança ali acima de 2 anos, tá super tranquilo de utilizar.
Às vezes eu coloco numa bola de algodão, né? Pingo uma gotinha na bolinha de algodão e aí eu coloco o algodão dentro do travesseiro, né? Fernanda, você quer coisa mais absurda do que as pessoas usando bom ar? Aquele, Então, aquele não, eu baita conheço spray, gente. cara. Não, Nossa, e eu conheço gente que já tem alergia só desse spray, entendeu? a gente já usou tanta coisa ruim, né? E a gente se preocupa em usar Não é coisa mentira, pura não. e boa e natural. É incrível. Nossa, eu lembro que quando eu ia pra praia, tinha aqueles SBP, sabe, que mata Ah, mosquito. sim, mata mosquito, sim, É claro que insetos você e não, tudo. claro que não mata um ser humano, mas depois que Não, você entende um pouco de aromaterapia, você passa a levar tão sério qualquer isso. concentração irrisória, minúscula, que não Não, isso o corpo daí é assimila bem tudo, né? tranquilo. Não, a gente pode ter algumas comparações, né? Por exemplo, você pega uma aspirina, por exemplo, é muito mais perigosa do que você utilizar, por exemplo, para dor, um peppermint, só um exemplo assim. Aí, às vezes, a Sim, pessoa, sim. mas então você precisa de uma quantidade muito menor de aspirina para poder gerar um problema grave do que um frasco poderia fazer, um frasco inteiro de peppermint. E a gente só usa a questão de gotas, né? A própria Tuterra, ela tem um negócio muito interessante que ela vende os óleos, a capacidade máxima de óleo dela é 15 ml no Brasil. Por quê? Porque para você ter uma letalidade em termos de óleos essenciais, depende muito do óleo essencial, mas você teria que ter, assim, uma quantidade absurda, Uns mesmo litros, sabendo né? que é muito mais concentrada. Entendeu? Agora, tome para você ver uma cartela de aspirina. É verdade, nem brinca, nem brinca. Entende? Nem brinca, mas assim, só para poder ter uma comparação, que às vezes as pessoas têm um medo tão grande, até por isso deixam de utilizar os olhos por medo, também porque tem muita gente, às vezes, falando. A gente sabe que os olhos, sim, eles são menos é mais sempre, os olhos são extremamente concentrados, mas assim, eu sou contra o terrorismo, né? Então, a gente sabe que os olhos eles são muito, mas muito mesmo, muito mais seguros do É. que do que Tem muita coisa que a realmente gente usa aí, né? A gente passa isso. cada shampoo no cabelo que eu vejo as pessoas usando, eu Então, falo, Jesus amado. Bom, vamos lá. A Beth falou que toma o Zengest em jejum. Zengest em jejum é o novo trava-línguas, tá, pessoal? Zengest em jejum. E também tomo água com limão, lime. Também em jejum, como tomava com limão, fruta, que tomava em jejum 20 minutos antes do café. Maravilhoso na rotina. Paula falando que a informação é muito incrível. Uma pergunta interessante aqui, a Shirleia Barros. Fê, óleo essencial em jejum faz algum mal? olha, alguns óleos, né, eles até poderiam sim fazer algum mal, por exemplo, orégano, né? Ah, sim, o orégano, que inclusive é um óleo que está aí na promoção do mês, né? É, Por quê? 10%. Porque isso, o orégano, por exemplo, ele tem uma quantidade grande de uma substância chamada carvacrol, e que é extremamente reativa, extremamente antimicrobiana. E é um óleo que tem, se a pessoa for tomar ele, vai dar aquela ardência muito forte, quase assim, uma sensação de queima mesmo, assim, né? Na boca. Tanto é que você teria que usar cápsulas. Então, assim, para alguns óleos, é interessante você realmente ser depois da alimentação, porque tem pessoas que têm gastrite, inclusive porque tem a questão das mucosas mesmo. Então, a mucosa, tanto oral quanto a mucosa gástrica, ela vai ser sensível para óleos que são, assim, extremamente reativos, né? Então, você tem que observar o óleo em questão. O lemon, por exemplo, que é um óleo que a gente usa muito, né? Ele utilizado em jejum, ele auxilia por causa não só o lemon, o lime também, porque eles alcalinizam, e porque também, por exemplo, no refluxo gastroesofágico, ele tem estudo científico falando sobre ele, né? E como ele alcaliniza, a gente geralmente, até mesmo sublingual, quando a gente vai tomar com água, então sempre que for fazer uso de óleo essencial via ingestão, a gente vai sempre tomar muito líquido, tá? E aí realmente não tem tido problema. Agora, pessoas que já têm gastrite, que têm úlcera, alguma coisa assim, aí realmente vai ter já uma mucosa lesionada, tá, Shirley? Essa que é a questão. Para quem já tem uma mucosa lesionada, qualquer lesão é muito complicado você passar o óleo essencial numa lesão, tá? Porque como ele é muito concentrado, aí ele vai ter mesmo, pode até gerar uma inflamaçãozinha lá.
né? Tá? Então, essa que é a problemática, vamos dizer assim, se for utilizar em jejum e a pessoa já tiver um problema, principalmente. E também esses óleos que são extremamente reativos. Muito bom, Fê. Fê, ainda mais uma outra pergunta aqui sobre o orégano, se criança pode tomar, eu acredito que a resposta é não, né? Crianças pequenas, não, realmente não. Mas ali, a partir de 6 anos, para casos específicos, a gente tem lá a desparasitação, que é feita com orégano, né? Olha Orégano que em legal. cápsulas. Então, 8 anos, 6, 8 anos, já poderia utilizar, mas só que a gente vai sempre observar essa questão de uma gota para cada 20 quilos de peso, né? Maravilha. Então, pode ser muito interessante utilizar. Maravilha. A Roseli colocou um depoimento do Terra Shield, que foi para o mato e voltou sem picadas, ela tinha medo disso. E a doutora Gina colocou uma coisa interessante. Na verdade, é o mandarina vermelha, o Red Mandarin, né? Que não é fotossensível. O Green Mandarin é fotossensível, sim. O bergamota no blend Claricome também não é fotossensível. Acho que essa informação a gente pode até dar uma olhada com calma depois colocar. A Muito Débora fez a pergunta interessante. que todo mundo quer saber. O Lyme auxilia no processo de emagrecimento? Sim ou não? Olha, o Lyme, o que acontece? Ele ajuda você a perder líquido em excesso, né? Então, não é uma questão de emagrecimento, mas sem dúvida nenhuma de você perder líquidos ali que estão em excesso, porque ele também vai proporcionar uma diurese, né? E Sim. aí ajuda bastante. E, querendo ou não, ele vai auxiliar no fígado, porque ele é um protetor hepático, vai auxiliar no funcionamento renal. Isso tudo em conjunto acaba levando a uma ajuda, né? Nesse quesito de emagrecer. Lembrando, gente, que emagrecer é um conjunto de coisas, né? De fatores. É alimentação, é exercício físico, é mentalidade, né? Uma série de coisas. Aí o Lyme, associado a, por exemplo, o próprio Smart Sasse, né? Se não me engano, ele também tem lemon, né? Não tem Lyme, eu acho. Ele tem lemon. Mas é associado a canela e outros ali que vão ser aceleradores do metabolismo. E aí auxilia no processo de emagrecimento. Mas sempre associado a todas essas outras questões, né? Maravilhoso, Ah, Fernanda. sim. Olha, aqui a Débora, Mário, está falando sobre a questão da gordura. Os óleos, os limões, né, tanto o lime quanto o lemon, eles são ótimos dissolvedores de gordura. Então, tanto em massagens, para poder reduzir gordura localizada, quanto nessa questão da própria ingestão, ele acaba sendo óleos, os dois, né, são óleos muito interessantes para ajudar principalmente nesse ajudar no controle aí dessa gordura que a gente acaba se alimentando. Eu tenho um depoimento pessoal que é do meu esposo, que conseguiu baixar o triglicerídeo, utilizando lemon de manhã em jejum. Olha que maravilhoso. Como se E, eu, controlar o triglicerídeo. e eu acredito que todo mundo gosta de resultados palpáveis, né? É, Sim. o humor é algo. Você falou tanta coisa linda aqui que eu anotei tudo. Você falou o seguinte: sobre pensamentos repetitivos, Uhum. decisões racionais. Tem pessoas que têm um sentir muito forte, assim, sabe? Muito, muito elevado. Então, tem realmente uma componente emocional muito grande que Isso. atrapalha no final muitas coisas, né? Isso. Sobre limpeza energética, razão, objetividade, óleo da ação. Acaba com o rabugento. Eu estou precisando de litros. Você falou muito bacana também sobre digestão, até o intestino começa a entrar em ação. E eu pergunto, Sim. quanto vale isso, né, Fernanda? Quanto que Ah, vale, quanto que vale a pessoa se sentir melhor? Um óleo de lime ele custa R$ 25. Ok, quanto já pensou? vale o benefício do óleo? E agora, esse mês ganhando de Imensurável. graça, então, gente, é maravilhoso. Eu Nossa, acho que é assim, o Eliezer foi muito imensurável, feliz no que Mário. ele colocou de comentário ali, né? Que é por Não é à isso que toa, esse né? não é à toa. Não é à Ah, toa. Não, isso são coisas que você vai observar, vai colocar na balança, não tem como, né? Por isso que cada vez eu me apaixono mais pelos olhos. e outra, ela tem. Uma das coisas que eu percebo com a do Terra é que assim, os olhos eles te ajudam a prosperar. Mas não só pelo negócio, mas porque você, como pessoa, fica mais concentrado, você fica mais direcionado, você fica mais ativo, você fica mais energizado. Então, eu Não, adorei a você melhora. tua aula.
sobre o Mário, Lyme. só finalizando, você com os olhos eles te ajudam a desbloquear, né? Ajuda com desbloqueios energéticos que você às vezes nem se dava conta. Nem se dá E conta. aí, de repente, você começa a utilizar os olhos e seu padrão de comportamento mental, ele melhora porque você libera emoções, né? Você libera emoções estagnadas que estão ali te corroendo, mesmo no seu subconsciente. Você começa a usar um óleo, daqui a pouco você está conseguindo, por exemplo, colocar para fora aquilo que às vezes a pessoa não coloca, não consegue colocar. Então, alguns óleos eles conseguem mesmo destravar, né? Algumas situações de cada pessoa, né? Porque cada um carregam suas particularidades, seus problemas, enfim. Então, quando você começa a usar os óleos, começa a acontecer uma espécie de uma mágica, né? É verdade. Porque justamente por isso, essa liberação de energias estagnadas nos diversas formas possíveis, então essa questão própria do emagrecimento, às vezes eram coisas emocionais mesmo, crenças, enfim, algumas coisas que a gente tem alguns olhos que conseguem trabalhar nesse campo emocional, sutil, energético, e aí proporcionando aí, às vezes, uma liberação e uma cura interior, vamos dizer assim, que vai E ajudar é em várias outras maravilhoso, coisas. porque você está se tratando dormindo, dirigindo, estudando. É quase que por tabela, né? É maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. Fê, eu Lindo. vou encerrar a nossa gravação aqui. Um último recado sobre o limão para fechar, assim, sobre o lime no final. Gente, Em um aproveitem o parágrafo. Lime. E um parágrafo, aproveitem o Lime, aproveitem essa promoção e utilizem para essa questão emocional fortíssima de alegria, de ânimo, de foco, de concentração para começar o ano bombando. É isso, é isso. Gente, deixa eu entrar aqui agora na tela, peraí. A Fernanda, ela é a responsável por esse livro aqui que nós temos. E vocês olham ela com essa humildade, essa simplicidade dela, mas deixa eu falar quem é essa monstra aqui. A Fernanda é farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em hematologia clínica pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ela sabe o que faz. Mestrado em imunologia básica e aplicada pela Universidade Federal do Amazonas, formação em psicoaromaterapia e muitas outras coisas, né, Fernanda? Trabalha como perita, ou seja, para trabalhar como perito tem que manjar pra caramba de Ai, ai. bioquímica, de química. A Fernanda é a nerd das nerds e é por isso que eu tenho o maior prazer em tê-la aqui, Fernanda, compartilhando com a gente. Eu acho que todo mundo que está aqui uh, agradece a tua presença, a tua contribuição. Esse manual aqui, ele ajuda pessoas todos os dias. Eu não sei, a ideia era que ele aumentasse de preço no dia 1º, só que não sei se aumentaram. Esse material, gente, ele auxilia todo mundo. Tem pessoas de todas as equipes que compram esse material, ele custa R$ 8 um livro desse. É um livro, tem 60 páginas, fala sobre os olhos do Kit, feito pela Fernanda, o conteúdo dela. E ele é um material que ele serve para ajudar as pessoas no trabalho. E a Fernanda teve o prazer de contribuir com todo mundo através desse material e agora com esse novo acervo. O que nós estamos construindo, para vocês entenderem? Deixa eu fechar aqui. Não vou fechar, não. Todos os meses a Duterra tem um óleo do mês. Então, aos poucos, nós vamos montar uma verdadeira biblioteca para os consultores que ainda entrarão no nosso time. Todos os meses nós construiremos um novo vídeo, um novo acervo com um especialista, no caso a Fernanda hoje, falando sobre algum dos óleos. E para aqueles que já têm a nossa plataforma, que já compraram o curso lá de Profissão Consultor de Bem-Estar, isso vai ficar disponível. E para melhorar, nós também colocaremos isso gratuitamente no Spotify, no Deezer, no YouTube, em todas as plataformas de podcasts existentes. Hoje nós contratamos a pessoa que vai fazer esse trabalho e as pessoas vão conseguir receber esse conteúdo enquanto elas estão dirigindo, enquanto elas estão indo para a praia, enquanto elas estiverem fazendo a esteira delas, enquanto elas estiverem na academia, elas vão poder escutar a voz da Fernanda falando sobre o Lyme a partir da semana que vem. Então, Fernanda, você é uma força nesse movimento. Eu agradeço a você em nome de todo mundo que está aqui assistindo. Você que está no meio das suas férias, ainda passeando com a família, parou ali os mergulhos da piscina para vir compartilhar com a gente, Fernanda. Muito, muito, muito obrigado. Mário, eu que agradeço de novo a oportunidade, porque todas as vezes que você nos desafia aí
a gente tem que se mover e isso nos ajuda a pesquisar mais, enfim, a ler mais, a crescer mesmo, a aprender mais cada vez, né? E isso daí não tem preço, né? Não tem preço. Eu agradeço a todo mundo aí, presente na sala também, que né, são aqui, olha, são 68, na verdade até estou surpresa com Tem no Instagram aqui também, 10 pessoas seguindo ao vivo, dá olha uma aí, tá olhada no vendo? Instagram. Estou bastante, olha, a Andréa Juliana entrou aqui. Estou bastante surpresa com esse número de pessoas, porque a gente sabe que realmente é o primeiro segunda-feira do ano, né? Tem muitas pessoas de férias, eu estou aqui também de férias ainda, até falei assim, meu Deus, eu não tenho um Lime aqui comigo, porque como eu estou viajando, eu distribuí um tanto de óleo, já estou no final da viagem, me sobraram Tem alguns gente que poucos. está de ressaca até agora, Fernanda. Ainda é muito cedo para Eita, começar o trabalho. não é mole não, né? Nossa, e aí? Então, mas é isso mesmo, né? A gente, pelos olhos, a gente faz tudo. Muita gratidão, Mário, muita mesmo pelo toda. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Vou parar a gravação aqui, mas eu vou continuar com vocês. Beijo, Fê.